Em Governador Valadares, a construção civil é um dos setores que mais cresceu nos últimos anos. E a pandemia do novo coronavírus não atrapalhou os negócios. Mas empresários do segmento estão passando aperto em arranjar mão de obra qualificada. O setor de construção civil é um dos que carecem de trabalhadores na cidade. O Leonardo é construtor e relata a dificuldade de conseguir mão de obra qualificada. E quando a gente consegue fechar um contrato, geralmente o prazo é longo, né? 30 dias, às vezes até mais, por também faltar mão de obra para eles, né? A gente entende, mas realmente a gente percebe que é geral, né? Já pensou em buscar fora, em outras regiões, em outras cidades? Não cogitamos essa hipótese ainda, até porque conseguimos fechar aqui dentro de um prazo mais longo do que esperávamos, mas não procuramos. Na verdade, um ponto ou outro a gente acaba tendo que ir, porque nem tem aqui mesmo, né? É um tipo de material diferente. Mas no geral não, no geral a gente tem procurado fechar aqui mesmo. Para esta professora e pesquisadora, vários aspectos colaboram para a falta de mão de obra em Valadares. Mas em questão, a imigração não está relacionada diretamente. A questão que se vive hoje, né, no comércio, aqui na região, de falta de mão de obra, é um conjunto de fatores, né? Hoje nós temos o quê? Um crescimento muito grande da atividade individual, que é o próprio, né, o autotrabalho. Então, e isso é em função principalmente de que os salários pagos, muitas vezes, eles não são suficientes para manter a vida. Então, se tornar um pequeno empresário, montar um pequeno negócio, é muito mais rentável para o trabalhador, às vezes, do que estar empregado com carteira assinada. Além do que, antes havia um grande desejo de ter a carteira assinada, porque haviam muitas vantagens no fato de ser contratado, né, pela CLT. Hoje, essas vantagens não são tantas assim. Então, isso torna esse tipo de emprego menos atrativo, uma vez que eu tenho outras possibilidades de conseguir uma renda maior em outras atividades, principalmente nessas atividades de autosserviço, de prestação de serviço por conta própria, então, que a gente chama de trabalho por conta própria. Então, isso faz com que, né, o trabalho de carteira assinada não seja interessante. E aí nós vemos, então, essa situação que temos hoje de muitos empresários, né, reclamando e dizendo da dificuldade de conseguir emprego. Evidentemente que muitos migram, muitos deixam, né, os seus empregos para migrar, mas esse não é o único fator dessa pouca oferta, né, de mão de obra nessas atividades não qualificadas. Ainda para a pesquisadora, muitas pessoas preferem ir para outros locais dentro do Brasil. Valadares hoje a região, né, e principalmente o município, não é muito atrativo, né, para tanto migração interna, que já foi, né, uma região muito atrativa para o migrante interno, hoje já não é mais atrativa. Então, nós não temos essa chegada de pessoas aqui, e ao contrário, nós temos saídas de pessoas para outras cidades também numa migração interna. Então, nós temos, né, Valadares como um ponto de partida, tanto na migração internacional quanto na migração nacional, essa migração interna. Então, isso causa esse esvaziamento da mão de obra numa determinada faixa etária. Antes da pandemia do novo coronavírus, em 80% dos lares valadarenses, uma pessoa da família havia ido para o exterior. Foi o que apontou uma pesquisa realizada pelo IBGE. A maioria vai para fora do país em busca de uma vida melhor e valorização. A secretária de Desenvolvimento de Governador Valadares, Beatriz de Almeida, acredita que a escassez de mão de obra na cidade pode estar ligada à imigração. Por outro lado, ela disse que a prefeitura planeja ações da economia para conter a ida de muitas pessoas para outros estados e exterior. Em relação, né, ao que a gente espera nos próximos anos, que atitudes a gente precisa tomar enquanto sociedade, eu acho que a sociedade valadarense tem que se unir toda em relação, né, ao poder público, às instituições, os empresários, para que a gente consiga reverter esse quadro, esse quadro de uma economia subdesenvolvida, né, e buscar o desenvolvimento econômico pelas novas formas da economia, trazer a nova economia, trazer inovação, trazer novas possibilidades para a nossa cidade
que permitam que essas pessoas tenham, né, as pessoas, os cidadãos de Valadares tenham qualidade de vida aqui e permaneçam, né, em segurança no seu lar, se assim desejarem, né?